você, seja muito bem-vindo a mais um programa Dicas Tributárias. Eu sou o Carlos Valentim e te convido, se você está chegando aqui pela primeira vez, a se inscrever nesse canal, a clicar no sininho para você receber notificações de quando eu postar alguns vídeos novos por aqui. Assim você vai receber um conteúdo absolutamente gratuito sobre matéria tributária e dentro dos assuntos que eu trato, de repente, algum pode ser importante para você. Afinal de contas, tudo na nossa vida tem um viés tributário no final da história, ou no meio da história, ou no começo da história. Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre a reforma tributária, que foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados na semana passada, na madrugada de quinta para sexta, e vou me abster de falar sobre tudo aquilo que ela pretende criar, porque eu acho que vocês já foram bombardeados por isso aí durante todo o final de semana, durante todos esses dias. Eu quero falar sobre coisas bem específicas, que eu ainda não vi comentários sobre isso. O primeiro deles é o seguinte: essa reforma tributária, ela só vai produzir efeitos plenamente daqui 10 anos, exatamente em 2033. Porque os principais artigos dessa proposta, dessa emenda constitucional, que são o artigo 3, o 11, o 4 e o 5, somente entrarão em vigor o 3 e o 11 em 2027, e o 4 e o 5 é onde está todo o cerne da reforma tributária, só em 2033. Até lá vai rolar um período de transição, onde conviverão impostos novos e impostos antigos. Então, não vai dar para ter aquela simplificação que muitos têm noticiado em relação àquilo que as empresas têm que fazer hoje para poder organizar, para poder administrar tudo isso. As empresas que são as prestadoras de serviços, as empresas que são produtivas, elas sim, que embora não sejam o contribuinte dos impostos indiretos, mas a ela tem a responsabilidade de arrecadar, de registrar, de contabilizar, de recolher e de prestar esclarecimentos ao fisco. Esse esclarecimento ao fisco é o fisco municipal, estadual e federal, que é através de diversas declarações que a gente chama de obrigações acessórias, que as empresas vão continuar fazendo. Elas vão ter que continuar a manter a equipe que tem hoje e ainda vai ter um adicional, que vai ser na fase de transição também controlar, administrar, parametrizar seus sistemas para a cobrança aí do IBS e da CBS e do IS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, mais comumente conhecido como IVA. CBS vai ser a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal, e o IS vai ser um imposto seletivo, que estão apelidando ele de Imposto do Pecado, que é um imposto que vai incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Bom, mas o que eu acho mais importante de tudo isso, a pergunta que fica no ar é a seguinte: essa é a reforma tributária que nós precisamos? Na minha avaliação, não. Porque essa reforma ela vai trazer uma simplificação quando ela estiver plenamente em vigor, mas ela não vai trazer redução de carga tributária, porque a tributação sobre o consumo vai continuar sendo a mesma, se não aumentar em alguns casos, como na prestação de serviços, por exemplo. E no caso do imposto sobre renda, não vai se mexer em nada. E na minha visão, um dos principais problemas que o Brasil tem é centralizar a arrecadação mais fortemente no consumo do que na renda. Ao contrário do que acontece na maioria dos países industrializados, países mais desenvolvidos, países mais ricos, onde a tributação no consumo é baixa para favorecer o público de baixa renda, e a tributação na renda é de acordo com a renda de cada um. Então, tem países que têm 5, 6, até 7 diferentes escalas de tributação, chegando a alíquotas de 45%, 48%. Porque no Brasil, se você ganha 4 mil e poucos reais, quase 5, você vai ser tributado em 27,5%. E se você ganha R$1 milhão, também vai ser tributado em 27,5%. A grande diferença é que quem ganha 1 milhão, 27,5% não vai fazer lá grande diferença no seu orçamento mensal. Mas para quem ganha 5 mil, 27,5% vai fazer uma tremenda diferença. Então, isso não vai acontecer nessa reforma. E nem precisaria de reforma, porque o imposto de renda já existe, sua base de cálculo é definida por lei, seu fato gerador também, suas alíquotas também. Seria mexer nas alíquotas, simplesmente isso.
Bom, uma outra coisa também que eu vejo que no Brasil é uma injustiça muito grande são com as empresas. E por que eu estou falando isso? Imagine que você é um empresário e você pega 5 milhões de reais e constitui uma empresa. Sua empresa é uma empresa produtiva, ela gera lucro, sobre esse lucro ela vai pagar imposto, correto? Correto. Porque o fato gerador do imposto de renda é a oferição de renda derivada da aplicação do capital do trabalho ou da combinação de ambos. Ou seja, o capital por si não é tributado, mas o fruto que o capital gera é. Então você é empresário, pegou 5 milhões, colocou numa empresa, ela gerou lucro e pagou imposto. Ótimo. Mas você é um empresário mais visionário. Você quer expandir um pouco a sua área de atuação. Então, ao invés de uma empresa com 5 milhões, você fez 5 empresas com 1 milhão cada uma de capital. Então, você é o mesmo CPF, dono de 5 CNPJs distintos, cada um com 1 milhão de capital. E essas empresas têm atividade diferente. E vamos supor que essas empresas, no final de um ano, 3 delas deu um resultado positivo. E esse resultado positivo foi igual a 10 milhões de reais. Mas 2 delas estão ainda em fase pré-operacional, estava começando a se estabelecer no mercado, teve um prejuízo gigantesco, 15 milhões de reais. No líquido, o conjunto das suas empresas teve um prejuízo de 5 milhões de reais. Do ponto de vista contábil, é permitido fazer a consolidação das demonstrações financeiras. Então, na consolidação das demonstrações financeiras, seria mostrado lá os 5 milhões de prejuízo. Mas, o que acontece do ponto de vista tributário? Aquelas empresas que juntas geraram 10 milhões de lucro vão pagar imposto sobre esses 10 milhões de lucro. Aquelas que geram 15 milhões de prejuízo não vai servir para nada. Elas vão carregar esses prejuízos para serem compensados por um tempo ilimitado, mas limitado a 30% dos seus lucros tributáveis no próximo ano. Significa dizer que para cada 1 milhão de reais de lucro, 700 mil reais será a base de cálculo de imposto de renda e contribuição social, independentemente de você ter 5 milhões de prejuízo fiscal a compensar. O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, Alemanha e outros países desenvolvidos? Há a consolidação tributária também. Então, nos Estados Unidos, você não precisa nem ser dono de 100%. Se você tem 80% do controle acionário de diversas companhias, essas companhias, no final do ano, elas apresentam uma declaração de imposto de renda consolidada, onde você é tributado pelo líquido daquilo que você efetivamente produziu ao longo daquele ano. Então, as perdas que você teve são reconhecidas. Aqui no Brasil isso não acontece, porque no Brasil a regra para a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social é muito clara. Você perde o direito a compensar se cumulativamente ocorrerem 2 coisas durante o ano que aquele prejuízo está sendo gerado. Se você tiver mudança de controle acionário e se você tiver mudança de ramo de atividade. Então, isso tem ensejado muitas coisas no sentido de que uma empresa deficitária, com prejuízo, ela é adquirida por uma empresa lucrativa e depois disso se faz aí uma incorporação às avessas, ou seja, a empresa que tem prejuízo incorpora a empresa que tem lucro. Então, para isso, a empresa que ela comprou, que ela foi comprada, tem que ter a mesma atividade econômica dela, porque você não consegue evitar de mudar o controle acionário, vai se mudar de qualquer jeito, mas você mantém o mesmo ramo de atividade. Então, isso tem dado margem a certas situações que a Receita Federal tem entendido como simulação. E a Receita Federal tem autuado, e alguns autos têm sido levados até o final, outros não. Então, se houvesse uma justiça tributária nesse sentido, se houvesse, na verdade, a observância da própria lei para não tributar o seu capital, de você ter um capital só, isso não aconteceria. Então, eu acho que essa reforma tributária que nós temos, que foi aprovada, salvo se não tiver mais modificações no Senado, ela vai levar um tempo ainda para ser implementada, porque tem diversas leis complementares a serem editadas para poder criar os impostos, porque o que a emenda constitucional faz é autorizar o Estado e a União a criar determinado tipo de impostos incidentes sobre determinado tipo de situação. Agora, quem define fato gerador, base de cálculo, alíquota e tudo mais, é uma lei complementar. E essa lei complementar depois vai seguir de leis ordinárias. Essas leis ordinárias normalmente vão ser reguladas por um decreto, enfim. Então, tem muito chão ainda para correr para poder se dizer que
a reforma tributária efetivamente aconteceu. Eu espero um dia chegar aqui e dizer, olha, nós temos uma reforma tributária realmente que vai trazer progresso para o nosso país, vai trazer investimentos externos e a gente vai poder dizer que realmente nós temos um país com uma justiça tributária. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Bom, esse é o papo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seus comentários. Se quiser debater comigo algum assunto sobre reforma tributária, eu estou à disposição, ou qualquer outro assunto sobre matéria tributária, que é a minha paixão. Um abraço, até a próxima. Tchau.